Bom dia, bom dia! Bom dia para mais um Café com a Gé. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Deixa eu colocar o tema da nossa live de hoje. Me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil me sentir. Que não és só só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Bom dia, bom dia! Tudo que me importa agora é Ai, que música, né? Eu adoro essa música. Então, vamos começar nossa live de hoje, nesta quinta-feira maravilhosa, dia 8/5. E hoje nós vamos falar sobre mãe, né? Domingo, dia das mães. Então eu pensei o que eu vou falar na live de quinta-feira. E nada melhor como esse tema maravilhoso, né? Nossas rainhas, a mãe, a força do feminino. E como eu trabalho com o feminino, com mulheres, com a força do feminino, talvez muitas pessoas ainda não entendam exatamente o que eu trabalho, então hoje eu vou falar um pouquinho nessa live, mas você vai entender que mãe é a raiz da sua prosperidade, da sua autoestima e relacionamentos. E o que tem a ver, né, a mãe com tudo isso? Então nós vamos falar isso nessa live de hoje, para de repente aí eu toque no seu coração, você tenha um dia das mães diferenciado. Talvez aí se você tem algo não resolvido com a tua mãe ou aí dentro de ti, então talvez essa live toque no seu coração e você tenha um dia das mães diferente, que você sinta no seu coração uma energia diferente. E você, como mãe, também vai entender o que você é para o seu filho, para sua filha, né? Qual que é o teu lugar. Então, nós vamos falar sobre mãe. Então, talvez seja algo que ninguém, né, te contou, mas que explica muito sobre você, a sua relação com a sua mãe. Então, quando as clientes vêm até mim, né, principalmente as mentoradas, eu vejo muito essa desconexão com a mãe, mesmo que elas pensam, né, acham que elas se dão bem com a mãe delas. Aí a gente vai ver bem a fundo, há uma desconexão ali com o feminino, com a mãe, né? Então, o que eu vou falar na live é um olhar sistêmico, tá? É um olhar sistêmico, que é a forma que eu trabalho, a técnica que eu trabalho, com um olhar sistêmico do que a mãe, né, representa na nossa vida. Deixa eu botar esse mais aqui. Aí, agora ficou. Vou segurar com a outra mão. Então, você que vem chegando aí, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre o olhar sistêmico, tá? Que a mãe representa na nossa vida, tá? A mãe é a raiz da sua prosperidade, autoestima e relacionamento. Então, quando você se afasta dela,
mesmo que inconscientemente, você se afasta da força de viver. Olha só. A mãe é a primeira conexão com o mundo. E o que você recusa na mãe, você recusa em si mesma. Sabia disso? Hoje essa live vai ser bem profunda, assim, sabe? Eu vou falar no superficial, né? Poucas coisas, resumidamente, mas ela vai ter um toque profundo. Porque se você tem essa desconexão com a tua mãe, ou você acha que você não tem, que tá tudo bem com a tua mãe, eu tenho certeza que você vai se identificar com tudo que eu vou falar hoje, tá? Porque isso também aconteceu comigo. Eu achava que, minha mãe tinha um bom relacionamento, tava tudo certo. Mas quando eu fui ver bem a fundo, tinha muitas questões para resolver dentro de mim, tá? Então, o que você recusa na tua mãe, você recusa em si mesma. Isso é julgamentos, mágoas, idealizações, ausência ou rejeição. Tudo isso criam bloqueios na tua vida. E esses bloqueios são o quê? Aí você vai ter baixa autoestima, você vai ter procrastinação, vai estar sempre se procrastinando e não entende o porquê, né? Autossabotagem, vai ter escassez, né? Então, várias clientes que vêm até mim, elas vêm com o sintoma, né? Procrastina, se autossabota, tem escassez, autoestima baixa, e a gente vai ver a questão está onde? No relacionamento com a mãe, como ela vê a mãe, como ela enxerga a mãe dela. Relações quebradas ou dependência emocional, né? Então, muitas pessoas entram em relacionamentos aí tem uma dependência emocional. A gente vai ver lá a fundo, tem algo lá com a mãe. Bom dia, quem está chegando? Bom dia, bom dia. Já comecei a live, tá? Então, a ferida com a mãe vira espelho em tudo, tá? No dinheiro, no amor, no corpo, tá? No quanto você se permite brilhar. Quando eu falo corpo, é a forma como você se enxerga, tá? Como você se vê. Às vezes você não se reconhece, você não se gosta. Você olha pro teu corpo e não se gosta e você não sabe por quê. Então, tudo isso está relacionado à mãe. Oh, meu. Tá teimoso esse negócio aqui, ó. Tá dobrado. Tá me incomodando isso aqui, ó. Tá, mas vamos lá. Então, quais que são os sintomas, né, de desconexões? Então, eu vou listar alguns exemplos, tá? Que você, por exemplo... Aí você me diz assim, Jé, eu me dou bem com a minha mãe, não tenho problema nenhum com a minha mãe, tá tudo certo. Já ouvi várias clientes minhas falar isso, quando eu pergunto, né, como é que é o relacionamento com a tua mãe, como é que é o relacionamento com o teu pai? Não, é bem tranquilo, eu me dou super bem com eles, né, me dou super bem com a minha mãe. Aí eu começo a fazer perguntas, né, tipo, você sente culpa por se priorizar? Daí a pessoa já identifica que sente, né? E você aí, do outro lado? Sente culpa em se priorizar? Tu tem medo de dizer não? Você vive em função dos outros? Tu se sente cansada emocionalmente, sem nem saber o porquê, muitas vezes? Ou tu acredita que não merece uma vida leve, próspera? Ou você vive se comparando com outras mulheres, se sentindo menos? Então, tudo isso tem raiz no feminino ferido. Tudo isso está relacionado com
o feminino ferido. E essa raiz, ela começa na mãe. Então, quando a gente fala assim, vamos curar o seu feminino, você tá com o feminino ferido, isso começa na mãe, no olhar com a mãe. E quando eu falo em curar, nesse olhar para a mãe, não sei o que aconteceu na tua vida, se você, né, tem algo aí que aconteceu com a tua mãe. O curar essa relação não é gostar da tua mãe. Nem dizer que foi tudo lindo, que foi tudo maravilhoso e dizer que tu tem que aceitar tudo como foi, assim. Nesse sentido de tipo, ela me fez coisas às vezes cruéis, né? E eu vou simplesmente aceitar tudo isso. Vou lá, vou conversar com ela e vai ficar tudo bem. Não. O curar o feminino, se curar com a tua mãe é honrar a vida que veio por ela. É colocar ela no lugar certo e você no teu lugar certo. Porque existem ordens. Cada um tem o seu lugar no sistema familiar. E a mãe, ela é grande. Ó. Ó. A mãe é grande. E você é pequena. A mãe é grande. Você é pequena. A vida veio por ela. Por ela. E ela deu o que pôde. E isso foi o suficiente para você estar aqui. Não importa como foi essa mãe, mas ela deu o que ela pôde. E ela te deu a vida. Não importa como ela foi. Ela te deu a vida. E isso é o suficiente para você. Para você estar aqui. Para você ser quem você é. Vamos fazer um exercício? Bem rapidinho. Feche teus olhos. Respira fundo. Imagine a sua mãe na tua frente. Olhe para ela como uma mulher. Não como a mãe perfeita, mas como uma mulher, se possível. E repete mentalmente comigo. Mãe, você é certa para mim. Eu tomo a vida que veio de você. Eu sigo com leveza. Por mim. Por você. E por todas as mulheres que vieram antes de nós. E eu deixo com você o que é seu. Eu fico comigo apenas o que é meu. Você simplesmente pega essa força do feminino para ti. Leva essa fala pro teu corpo. A vida te atravessa por essa mulher. Isso é potência, isso é a força do feminino. Você ser grata pela vida que veio através dessa mulher. Ela é um portal. E você veio através desse portal. Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Não consegue. Por coisas que aconteceu, sabe? Mas quando tu começa a fazer essas falas e você olha simplesmente para a mãe como esse portal, como alguém que te deu a vida, tudo fica mais leve.
Parece que sai um peso, sabe? Que tu tá carregando que não é teu. Eu sei o quanto esse assunto pega aí pra muitas pessoas. Porque eu também precisei olhar pra mim, pra minha mãe, com outros olhos. Por muito tempo eu carreguei uma raiva silenciosa. E eu não sabia. Pra mim, eu tinha uma ótima relação com a minha mãe. E quando eu comecei com as terapias, quando eu comecei ter esse olhar sistêmico, eu comecei a identificar uma raiva silenciosa, desculpa, que eu tinha. Que eu queria que ela agisse diferente muitas vezes. Queria que ela fosse diferente. E isso inconscientemente, sabe? Eu culpava ela por muitas coisas. Ou eu me colocava maior que ela e dizia assim: ah, se fosse eu faria de tal jeito. E acabava julgando ela por ela estar agindo daquela forma. Inconscientemente. Eu não percebia. Não era algo assim que, ah, eu vou falar, vou julgar. Não. E ao mesmo tempo que eu julgava a forma como ela agia, eu tomava as dores dela para mim. Muitas vezes eu culpava outras pessoas, culpava o meu pai, e eu tomava as dores dela para mim. Eu carregava para mim algo que era dela, a vida dela. Porque muitas vezes eu não enxergava o pai e a mãe. Eu enxergava a mulher, o homem, o relacionamento deles. Eu me metia no relacionamento deles, no casamento deles, e julgava eles, a forma como eles agiam. Sendo arrogante, porque faria diferente. Mas eles escolheram viver daquela forma. E isso era demais para mim. Eu não aceitava isso. Porque nenhum casal é perfeito. Todo mundo tem momentos de dificuldade, momentos de briga. E quando a gente é criança, por exemplo, a gente vê os pais brigando, alguma coisa acontece, né? Tu pega as dores daquela pessoa pra ti e tu julga o outro. E às vezes tu cresces se metendo na vida do outro, na vida da tua mãe, do teu pai, no casamento deles. E a gente tem que entender que cada um tem livre arbítrio para escolher o que quer, a vida que quer. Você é o que você escolheu. A tua vida está como está porque você escolheu isso. Se você quer diferente, faça diferente. Então você tem que entender que se o outro escolhe aquilo para ele, é a escolha dele. E tem que deixar com ele o que é dele, a escolha dele. Não pegar a dor dessa pessoa para ti. Então, por muito tempo eu julguei muito a minha mãe inconscientemente. E eu falava tanto que se fosse eu faria diferente, que quando eu percebi, eu estava sendo igual nos meus relacionamentos. Eu atraía relacionamentos igual dos meus pais, as mesmas questões. E eu não percebia isso. Então, muitas vezes eu me tornei forte demais, controladora demais, tentando dar conta de tudo sozinha, me sabotava, eu tinha baixa autoestima, dependência emocional nos relacionamentos, eu era vítima, eu buscava no outro o colo que eu não ganhei da minha mãe, que eu achava que eu deveria ganhar, na verdade que eu não ganhei. Mas foi só quando eu tive coragem de fazer este movimento, de olhar para ela com o coração aberto, não com julgamento, mas com um relacionamento, que minha vida começou a andar. Foi aí que eu entendi que eu precisava olhar para a mãe que ela foi, que ela deu o que ela recebeu e ela deu o melhor que ela tinha para dar. E se muitas vezes ela agiu daquela forma,
foi por situações que aconteceram na vida dela e ela agiu daquela forma. Então, quem sou eu para olhar e julgar? Eu sou pequena. Você é pequena perante a sua mãe. Ela é grande. E às vezes a gente quer ser diferente, a gente está se colocando no lugar de ser melhor. E não de fazer diferente. A gente acha que a gente tem que fazer melhor. E daí você vai estar se colocando no lugar de grande e deixando a tua mãe pequena. E aí que começa o desequilíbrio, porque sai da ordem. Cada um tem o seu lugar, tem que ter uma ordem. E a mãe, ela é grande, você é pequena, mas perante o mundo você é grande. Você pode fazer diferente, escolher diferente, mas nem melhor e nem pior que ela. Diferente. Então eu precisei me permitir tomar a vida que veio por ela. E quando eu entendi isso, tudo fez sentido, tudo mudou na minha vida. Quando eu fiz esse movimento, a minha energia mudou, os meus relacionamentos mudaram, a forma como eu me via no espelho mudou. Eu parei de me comparar com outras mulheres, de me achar menos, de querer ser escolhida, de querer pensar que eu tinha que ser melhor, porque quando tu olha para outra mulher dessa forma, é como se tu estivesse olhando para tua mãe, tu quer ser melhor que a tua mãe, tu acha que tu tem que ser melhor que outras mulheres. Tu fica se comparando com outras mulheres. Então eu deixei de me sentir menos e comecei a me sentir uma mulher inteira, grande perante o mundo. E eu entendi que tudo foi como foi, que a minha mãe deu o melhor que ela tinha para dar, o que ela aprendeu para dar. E às vezes, como eu falo, é inconsciente. Você pode me dizer assim, Gé, mas eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe. Sim, você tem. Mas inconscientemente lá, quando tu era criança, alguma coisa aconteceu que você olhou para tua mãe de uma forma diferente. Talvez você olhou para a mulher e não para a mãe. Porque quando a gente olha para a mãe, a gente entende que ela é um portal e a gente é grato à vida que veio através dela. E se você tem essas questões de autoestima baixa, de que você se sabota, sabe? Problemas nos relacionamentos. Tudo que eu falei ali é porque você tem algo a ser resolvido no olhar para tua mãe. Você precisa honrar ela. E é como eu falei, tu não precisa se dar bem, conversar, ir lá pedir desculpa, pedir perdão ou perdoar ela, não. Mas você tem que olhar para ela com um outro ponto de vista. Eu sempre falo assim, olhe com outro ponto de vista. Vamos analisar as coisas olhando de cima com outro olhar agora. Se permite ter um novo ponto de vista. Não é aceitar tudo. Porque eu sei que tem histórias bem pesadas, às vezes, que é difícil de aceitar. Aceitar, tipo, de pedir perdão, de perdoar. Mas você pode olhar para isso, entender que tudo foi como foi, você não pode mais mudar isso, mas você pode olhar com outro olhar, olhar para a mãe como um portal, que através desse portal você veio ao mundo. Simples assim. E você ser grata por isso. E deixar o resto como foi. Aí você recebe, você pega para você essa força do feminino. Que nem no exercício, você pega essa força do feminino para ti. Então hoje, depois que eu tive esse novo olhar para minha mãe, e a gente sempre tem coisas para olhar, gente. A gente sempre tem feridas ali para curar. Não vai dizer que tu vai fazer uma terapia ou tu vai ser terapeuta, que tudo vai estar curado, tua vida vai ser perfeita. Não, a gente sempre tem coisas para olhar, identificar, ter um olhar diferente. Mas depois
que eu comecei a trabalhar com isso, que eu identifiquei tudo isso em mim, hoje eu sou especialista em ativar o teu poder feminino, em ativar o poder feminino nas mulheres, e mostrar esse caminho, direcionar esse caminho. Porque assim como eu não sabia que eu tinha questões com o feminino, e eu identifiquei porque eram questões silenciosas, né? Às vezes você vem com, eu me auto-saboto, minha autoestima é baixa. E aí a gente vai ver aonde que tá isso? Está no curar o teu feminino, você está com o feminino ferido. Então, quando eu entendi tudo isso, eu coloquei tudo no meu método, na forma como eu trabalho, eu consigo direcionar outras mulheres a buscar esse entendimento, esse novo ponto de vista. Curar a relação com a mãe, a conexão com essa essência feminina, o fortalecimento da autoestima. Poder direcionar outras mulheres a se tornarem mais leves, mais prósperas, mais inteiras. Então, se você sente que falta algo, que tem um vazio que nada preenche, você vive cansada de tentar ser tudo para todo mundo, talvez seja a hora de parar de buscar fora, porque a mulher que você quer se tornar, uma mulher confiante, uma mulher leve, próspera, ter autoestima, não nasce só do esforço, do querer ser. Ela floresce quando você volta para as suas raízes, quando você olha para dentro. E essa raiz é a tua mãe. Honrar a vida que veio por ela é o primeiro sim que você dá para você mesma. Não importa o que aconteceu, não importa o que faltou. O que importa é que agora você pode escolher fazer diferente. Você não precisa carregar mais esses pesos sozinhas. A cura começa quando você decide parar de sobreviver e começa a viver, mas viver inteira. Eu vejo você, eu te sinto e eu tô aqui para te lembrar que você é a mulher que veio para mudar gerações. Porque nós somos o sonho das nossas ancestrais. Nós podemos fazer diferente. Hoje, nós podemos ter um tempo para nós, para olhar para nós, para as nossas feridas. Antigamente, as mulheres não tinham tempo para elas. Não podiam olhar para elas. Não podiam escolher. Não podiam escolher com quem casar, se elas queriam ou não ter filhos. Não podiam ter um trabalho próprio. Elas tinham que ser só dona de casa, ser mãe. Hoje você pode ser o que você quiser, você pode ser tudo, mas com leveza. Não precisa querer ser perfeita em tudo. Mas você pode sim ser mãe, ser esposa, ser empresária, profissional, ter a tua vida profissional, tua vida pessoal, tudo em equilíbrio. Porque tudo existe uma ordem. E se a gente colocar as pessoas, cada um no seu lugar, você ficar no teu lugar, é tudo mais leve. Então, se você hoje tem ferramentas, você tem muitas, infinitas possibilidades. Olha para você, escolhe você. Olha para você em primeiro lugar, porque quando você está bem, quando a mulher está bem, tudo fica bem. O lar fica diferente, a energia fica diferente. Todas as pessoas à tua volta
ficam diferentes. Eu sempre falo que a mulher é gestora do lar. Quando a mulher não tá bem, tudo vai por água abaixo. Daí se você vai sempre olhar pro outro, fazer pelo outro, carregar todo mundo nas tuas costas, como que tu vai ficar, mulher? Então, sim, hoje é possível você viver com leveza, você ser próspera, você ter uma autoestima, você ser confiante, ser feminina. É olhando para o teu feminino, olhando para dentro de ti, para as tuas raízes. Eu tenho certeza que a tua vida vai se transformar mesmo. Porque eu transformei a minha vida com esse novo olhar, com esse novo ponto de vista, olhando para as minhas raízes, para as minhas dores, entendendo tudo como foi. E hoje eu posso fazer diferente. E além de fazer diferente para mim e mudar as próximas gerações do meu sistema familiar, eu consigo direcionar outras mulheres a fazerem isso também. E com leveza. E muita alegria. E é uma honra para mim fazer isso. Poder compartilhar isso com outras mulheres. Para elas também se sentirem assim, se encontrarem na vida, se reconectarem com a sua essência, retornar à sua essência, ter uma identidade, saber quem você é. Poder olhar você como mãe, como esposa, entender o que acontece. E viver em equilíbrio. E o melhor de tudo, com leveza. Que é o que eu mais busco na minha vida hoje, é paz. Viver com leveza. Ser uma mulher próspera, livre. Sabe? Amar com leveza. Ter um relacionamento leve, feliz, próspero. Estar num trabalho que eu amo fazer, que eu faço com leveza. E poder ser próspera no meu trabalho. E tudo isso só veio quando eu me escolhi olhar para mim. Ser uma mãe com leveza, sem culpa. E ser perfeita do jeito que eu sou. Porque eu já dei o suficiente pro meu filho. Eu dei a vida para ele. Eu sou um portal. E assim como eu olho para minha mãe, eu recebi a vida que veio dela, eu passo isso pro meu filho também, com leveza. Então você também pode viver assim. Quando você escolhe olhar para dentro, olhar para as tuas raízes, curar o teu feminino, ativar esse feminino para viver leve, próspera, feliz, abundante. Tá bom? Então, uma ótima semana. Espero que tenha batido aí, que toque no teu coraçãozinho, para que você possa passar aí um Dia das Mães com uma forma diferente, com uma energia diferente. E se você não tem mais a sua mãe aqui, encarnada, seja grata pela vida que veio através dela também, porque estamos todos juntos, mas em dimensões diferentes. Tenta olhar com outro olhar para ela também. Se você não conheceu a sua mãe, você é adotada, sei lá, seja grata igual, porque não importa o que aconteceu, vai saber o que estava acontecendo na vida dessa mulher. Talvez para ela te abandonar, te entregar para um orfanato, te deixar com alguém. Mas ela te deu a vida. E isso é o suficiente. Você só existe por causa dela. Então não importa se você não conheceu a sua mãe. Se você é adotada, a sua mãe adotiva
é mãe também, mas você tem uma mãe que te pariu, que te deu a vida, e uma mãe que te criou. Então seja grata imensamente, as duas, mas principalmente pela mãe que te deu a vida, porque foi através dela que você veio ao mundo. E se você é mãe, você já deu o suficiente pro teu filho, pra tua filha. Não se sinta culpada, não carregue pesos que não são teus. Que você tenha um ótimo Dia das Mães, com um novo ponto de vista, um novo olhar. E seja grata pela tua vida. Porque nada é por acaso. Você veio para essa vida com essa mãe, através dessa mãe, porque muitas coisas você tinha para aprender com ela e ela com você. Então seja grata à vida que você tem. Tá bom? Um beijão, um ótimo restinho de semana, um feliz Dia das Mães para vocês. Dê um abraço aí apertado na sua mãe ou olhe com um novo ponto de vista para tudo, para tua vida. Tá bom? E viva com leveza, seja leve. E você pode mudar as próximas gerações. Você é o sonho das tuas ancestrais. Você pode fazer diferente. Tá bom? Beijão. Até mais.